Capricórnio, se você está sentindo que alguma coisa dentro de você simplesmente não aceita mais a vida do jeito que ela estava, se existe uma inquietação silenciosa que não vai embora, um peso que não é tristeza, mas sim a sensação de que você já deveria estar em outro lugar, então preste muita atenção no que vai ouvir agora, porque o universo não trouxe você até este vídeo por acaso. E o que está prestes a ser revelado pode mudar completamente a forma como você enxerga os próximos meses da sua vida. Existe um momento na vida de todo capricorniano em que o chão parece se mover, não para destruir, mas para rearranjar, como se a Terra estivesse se preparando para sustentar algo muito maior do que aquilo que existia antes. E esse momento, Capricórnio, é agora. Você passou por ciclos que testaram sua resistência, atravessou noites em que o silêncio era tão pesado que parecia impossível acreditar que haveria uma manhã diferente, carregou responsabilidades que não eram suas, engoliu palavras que precisavam ser ditas, e mesmo assim, continuou de pé, porque é isso que Capricórnio faz, continua, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas o que muita gente não entende sobre você é que essa força tem um preço, e esse preço cobra silenciosamente, cobra nas madrugadas em que o corpo está deitado, mas a mente está correndo, cobra nos momentos em que você sorri por fora, mas por dentro sente um vazio que não sabe explicar. Cobra quando você olha para trás e percebe que passou anos construindo coisas para os outros enquanto deixava a própria vida em espera. Agora, porém, algo está diferente, como uma árvore que passou o inverno inteiro sem folhas, recolhida, aparentemente parada, mas que na verdade estava reunindo toda a sua energia nas raízes, preparando-se para uma floração que ninguém esperava. É exatamente isso que está acontecendo com você, as raízes já estão prontas, a seiva já está subindo, e os sinais dessa transformação já começaram a aparecer na sua vida, mesmo que você ainda não tenha percebido todos eles. Por isso, hoje vamos revelar os 12 sinais de que a sua vida está mudando de patamar, 12 marcas inconfundíveis de que o universo está reorganizando tudo ao seu redor para colocar você exatamente onde sempre deveria estar. Preste atenção em cada um deles, porque reconhecer esses sinais é o primeiro passo para acelerar essa transformação que já está em movimento. Sinal 1. Você está sentindo uma insatisfação que não consegue explicar, e isso é mais poderoso do que imagina. Existe um tipo de desconforto que não vem de fora, não é causado por uma situação específica, por uma pessoa ou por um problema concreto, é algo que nasce de dentro. Como se o seu próprio espírito estivesse apertado dentro de uma vida que já não cabe mais. E esse desconforto, Capricórnio, é o primeiro e mais importante sinal de que algo grandioso está se movendo na sua direção. A maioria das pessoas foge desse sentimento, tenta distrair a mente com ocupações, com barulho, com rotinas que anestesiam, mas você não, porque Capricórnio não foge. Capricórnio enfrenta, mesmo quando não sabe exatamente o que está enfrentando. E é justamente essa coragem silenciosa de olhar para o desconforto de frente que ativa o mecanismo de transformação que o universo preparou para você. Pense na natureza por um momento. Quando uma semente começa a germinar, o primeiro movimento não é para cima, é uma ruptura, a casca se parte, o interior se expõe, e existe um momento de pura vulnerabilidade antes que a primeira raiz encontre o solo. Esse momento é desconfortável, é incerto, mas é absolutamente necessário. Sem essa ruptura, não existe crescimento. Sem esse desconforto, a semente permaneceria para sempre apenas uma semente, nunca uma árvore, nunca uma floresta. Você está nesse momento de ruptura agora, e a insatisfação que sente não é fraqueza, não é ingratidão, não é falta de fé, é o sinal mais claro de que a sua alma está pronta para expandir além de tudo o que conheceu até aqui. As pessoas ao seu redor talvez não entendam, talvez digam que você deveria estar satisfeito com o que tem, que deveria parar de querer mais, que deveria se contentar, mas contentar-se nunca foi o destino de Capricórnio. O destino de Capricórnio é construir, é subir, é alcançar o topo da montanha e perceber que existe outra montanha ainda mais alta esperando. E é nessa escalada eterna que mora a verdadeira felicidade de quem nasceu sob esse signo. Então, quando essa insatisfação vier, e ela vai continuar vindo nos próximos dias com uma intensidade que talvez surpreenda você, não a empurre para baixo, não finja que ela não existe, acolha essa energia. Porque ela é o combustível que vai mover você para o próximo nível, é a força invisível que está quebrando as correntes que prendiam você a uma versão menor de si mesmo. E quando essas correntes se romperem completamente, e isso está mais perto do que você pensa, o que vai emergir será algo tão extraordinário que até você mesmo vai ter dificuldade de acreditar que sempre esteve ali dentro, esperando o momento certo para se revelar. A natureza nunca se apressa, mas também nunca falha. O rio não empurra as pedras do caminho, ele as contorna, as desgasta suavemente com o tempo, e eventualmente, sem pressa e sem violência, encontra o oceano. Você é esse rio, Capricórnio.
E a insatisfação que sente agora é apenas a correnteza ficando mais forte, porque o oceano está perto. Sinal 2. Relacionamentos antigos estão se afastando naturalmente, e novos espaços estão se abrindo. Capricórnio, se nos últimos tempos você percebeu que certas pessoas simplesmente começaram a se distanciar, que conversas que antes fluíam agora parecem forçadas, que presenças que eram constantes se tornaram cada vez mais raras, saiba que isso não é coincidência, e não é abandono, é alinhamento. O universo está reorganizando o cenário da sua vida como um jardineiro experiente que sabe exatamente quais plantas precisam ser podadas para que as outras possam crescer com mais força. E essa poda, embora doa, embora traga uma sensação de perda, é uma das coisas mais necessárias para o que está por vir. Existe uma lei silenciosa na natureza que poucos observam. Quando uma árvore cresce, suas raízes se expandem, e nessa expansão, inevitavelmente, elas se afastam de outras raízes que estavam próximas, não por rejeição, mas por necessidade de espaço, porque aquilo que está destinado a ser grande precisa de espaço para se tornar grande, e você, Capricórnio, está crescendo de uma forma que exige novos espaços, novas conexões, novas energias ao seu redor. As pessoas que estão saindo da sua vida não estão saindo porque você falhou, estão saindo porque a frequência vibratória da sua existência está mudando, e quando a frequência muda, nem todos conseguem acompanhar. É como um rádio que muda de estação. As músicas antigas desaparecem não porque deixaram de existir, mas porque você já está sintonizado em algo diferente, algo que ressoa mais profundamente com quem você está se tornando. E aqui está a parte que muitos não percebem. Cada espaço vazio que fica quando alguém se afasta não permanece vazio por muito tempo. A natureza abomina o vácuo, e o universo, com sua precisão silenciosa, já está preparando as pessoas certas para ocupar esses espaços. Pessoas que vibram na mesma frequência que você. Pessoas que vão entender seu silêncio sem exigir explicações. Que vão respeitar sua necessidade de solidão sem confundir com frieza. Que vão caminhar ao seu lado sem tentar mudar sua direção. Não se apegue ao que está partindo, Capricórnio, agradeça pelo que foi, honre as memórias, mas solte, porque suas mãos precisam estar livres para receber o que está chegando, e o que está chegando é infinitamente maior do que aquilo que foi embora. Pense nas estações do ano. O outono não chora pelas folhas que caem, ele as libera com elegância, sabendo que cada folha que toca o chão é um convite para uma nova primavera, e a sua primavera, Capricórnio. Essa primavera que já está se anunciando nos cantos mais silenciosos da sua vida, vai trazer flores que você nunca imaginou serem possíveis, conexões que vão transformar sua forma de ver o mundo, e um tipo de amor, seja romântico, fraternal ou de qualquer outra natureza, que vai fazer tudo o que você viveu antes parecer um ensaio para o espetáculo verdadeiro. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 3. Sua intuição está mais forte do que nunca, e ela está tentando guiar você para algo específico. Há algo acontecendo dentro de você que desafia qualquer explicação racional. Uma voz que não usa palavras, um conhecimento que não vem dos livros, uma certeza que aparece antes da evidência. Capricórnio, sua intuição está despertando com uma força que talvez você nunca tenha experimentado antes. E isso não é imaginação, não é ansiedade disfarçada de pressentimento, é o seu eu mais profundo finalmente conseguindo se comunicar com você sem os filtros do medo e da dúvida. Capricórnio é naturalmente um signo de lógica, de planejamento, de passos calculados e decisões baseadas em fatos concretos. E essa natureza prática é uma das maiores forças que você possui. Mas agora o universo está pedindo algo diferente. Está pedindo que você confie naquilo que não pode ser medido, naquilo que não cabe em uma planilha, naquilo que o coração sabe antes da mente entender. É como observar um pássaro migratório que voa milhares de quilômetros sem mapa, sem bússola, sem GPS, guiado apenas por algo dentro dele que conhece o caminho, algo que a ciência tenta explicar com campos magnéticos e memória genética, mas que no fundo permanece um mistério lindo e poderoso que prova que existe uma inteligência maior do que a razão operando no universo. E essa mesma inteligência está operando dentro de você agora. Nos próximos dias, preste atenção aos momentos em que algo dentro de você simplesmente sabe. Sabe qual decisão tomar antes de analisar os prós e contras. Sabe em quem confiar antes de ter provas. Sabe qual caminho seguir antes de ver o destino. Esses momentos não são aleatórios. São mensagens diretas do universo para você. E cada vez que você honra essa intuição, cada vez que segue esse impulso interior mesmo quando a lógica grita o contrário, você fortalece a conexão com a
fonte de sabedoria mais poderosa que existe, aquela que vive dentro de você. Existe uma história antiga sobre um velho pescador que sempre sabia exatamente onde os peixes estariam. Os outros pescadores perguntavam como ele fazia isso, e ele respondia simplesmente: "Eu não sei onde eles estão, eu sinto onde eles estão." E enquanto os outros voltavam com redes vazias, ele voltava com abundância, não porque era mais inteligente ou mais habilidoso, mas porque tinha aprendido a confiar naquilo que não podia explicar. Você está aprendendo essa mesma lição agora, Capricórnio. E quando finalmente se render a essa sabedoria interior, quando parar de questionar cada intuição e começar a seguir cada impulso que vem dessa fonte profunda, as portas que pareciam trancadas vão começar a se abrir, os caminhos que pareciam bloqueados vão se revelar, e oportunidades que estavam invisíveis vão aparecer bem diante dos seus olhos, como se sempre tivessem estado ali, esperando apenas que você desenvolvesse os olhos certos para enxergá-las. A coruja não enxerga na escuridão porque a escuridão não existe para ela. Seus olhos foram feitos para encontrar luz onde outros só veem trevas. Seus olhos interiores, Capricórnio, estão passando por essa mesma transformação agora. E em breve, muito em breve, você vai enxergar clareza onde antes só havia confusão, vai encontrar direção onde antes só havia dúvida, e vai descobrir propósito onde antes só havia vazio. Sinal 4. Você está sentindo uma necessidade urgente de cuidar de si mesmo, e isso não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. Capricórnio, existe uma revolução silenciosa acontecendo dentro de você, uma mudança que talvez ninguém ao redor perceba, mas que está alterando fundamentalmente a forma como você se relaciona consigo mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, você está começando a colocar suas próprias necessidades no topo da lista. E se existe uma parte de você que se sente culpada por isso, se existe uma voz interior que diz que isso é egoísmo, preciso que você ouça com muita atenção o que vou dizer agora, porque pode mudar tudo. Você passou anos, décadas talvez, sendo o pilar de sustentação de todo mundo, a pessoa que resolve, que aguenta, que não reclama, que engole o cansaço e continua, que abdica dos próprios sonhos para garantir que os outros realizem os deles, e fez isso com uma dedicação tão profunda que esqueceu que também há alguém que merece ser cuidado, que merece atenção, que merece descanso. Pense em uma nascente de água cristalina no alto de uma montanha. Ela alimenta rios, lagos, vilarejos inteiros. As pessoas vêm de longe buscar sua água. Os animais dependem dela para sobreviver. As plantações ao redor florescem por causa dela. Mas se a nascente secar, se ela der mais do que recebe das chuvas, tudo ao redor morre junto. E ninguém se perguntou durante todo esse tempo se a nascente estava bem, se ela precisava de algo, se ela estava se esgotando. Você é essa nascente, Capricórnio, e o sinal mais poderoso de que sua vida está mudando de patamar é que finalmente, você está entendendo que precisa se reabastecer antes de continuar abastecendo os outros. Esse despertar para o autocuidado não é um capricho, é uma necessidade cósmica. O universo está reorganizando suas prioridades porque sabe que a versão mais elevada de você, aquela que está prestes a emergir, precisa de um alicerce sólido para se sustentar. E esse alicerce é você cuidando de si mesmo, do seu corpo que carregou peso demais, da sua mente que processou preocupações demais, da sua alma que deu amor demais sem receber na mesma medida. Nos próximos dias, você vai sentir uma atração quase magnética por coisas que nutrem o seu ser. Pode ser a necessidade de passar tempo na natureza, de caminhar descalço na grama e sentir a terra sob os pés, de assistir ao pôr do sol sem pressa, de cozinhar uma refeição com calma e atenção, de dormir mais cedo, de dizer não sem culpa, de se afastar do barulho e encontrar silêncio. Cada uma dessas coisas pode parecer pequena isoladamente, mas juntas, elas formam o ritual de renascimento que sua alma está pedindo. São os tijolos que vão construir o novo alicerce sobre o qual a próxima fase da sua vida será erguida. E essa próxima fase, Capricórnio, precisa de uma fundação mais forte do que qualquer coisa que você já construiu antes. Porque o que está vindo é maior do que qualquer coisa que você já viveu. Não tenha medo de se priorizar. A árvore que dá os melhores frutos é aquela que primeiro fortaleceu suas raízes. E agora é o seu tempo de fortalecer as suas. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Capricórnio e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sinal 5. Medos antigos estão perdendo o poder sobre você, e uma nova coragem está nascendo. Algo extraordinário está acontecendo com os seus medos, Capricórnio. Aqueles fantasmas que moravam nos cantos mais escuros da sua mente, aquelas vozes que sussurravam que você não era bom o suficiente, que não merecia, que ia fracassar, estão ficando mais fracos, mais distantes, mais silenciosos.
como se uma luz estivesse sendo acesa em cada cômodo escuro da sua alma. E onde antes havia sombras assustadoras, agora se revelam apenas paredes vazias, sem nenhum monstro real. Apenas ilusões que ganharam poder porque você nunca acendeu a luz para ver o que realmente havia ali. Esse é um dos sinais mais profundos de que sua vida está mudando de patamar, porque os medos são as correntes mais resistentes que nos prendem a uma vida menor. Enquanto eles governam, nós obedecemos. Enquanto eles ditam os limites, nós respeitamos. Enquanto eles gritam os perigos, nós recuamos. Mas quando eles começam a perder a voz, quando seus sussurros se tornam tão fracos que mal conseguimos ouvi-los, é porque algo dentro de nós cresceu o suficiente para ser maior do que qualquer medo. Observe a águia quando ensina seus filhotes a voar. Ela não os convence de que voar é seguro, não elimina o risco, não remove o precipício, ela simplesmente os empurra para fora do ninho. E naquele momento de queda livre, naquele instante entre o ninho e o voo, o filhote descobre que as asas que sempre estiveram ali sempre foram capazes de sustentá-lo. Ele não precisava perder o medo para voar, precisava voar para perder o medo. Você está nesse momento de queda livre agora, e as asas que sempre estiveram dobradas dentro de você estão finalmente se abrindo, não porque o medo desapareceu completamente, mas porque algo mais forte nasceu, uma coragem que não é a ausência de medo, mas a decisão de que aquilo que você deseja é mais importante do que aquilo que teme. Pense em todos os momentos da sua vida em que o medo quase venceu, aquela vez em que você quase desistiu, aquela decisão que quase não tomou, aquele passo que quase não deu. E agora perceba que, apesar de tudo, você está aqui, inteiro, de pé, mais forte do que antes de cada uma dessas batalhas. Cada medo que você enfrentou no passado, Capricórnio, foi um treinamento para este momento. Cada noite difícil foi uma aula, cada lágrima foi uma semente. E agora essas sementes estão germinando em uma coragem que não se abala com facilidade, uma coragem que vem de dentro, que não depende das circunstâncias, que não precisa de aplausos para existir. Os próximos meses vão apresentar oportunidades que antes pareceriam assustadoras demais para considerar, mudanças que antes fariam você recuar, conversas que antes fariam você silenciar, mas desta vez será diferente, porque a versão de Capricórnio que está emergindo agora não é governada pelo medo, é guiada pela convicção de que existe algo extraordinário esperando do outro lado de cada medo superado, como a borboleta que precisa lutar para sair do casulo, porque é exatamente essa luta que fortalece suas asas para o voo que vem depois. Se os seus medos estão ficando mais fracos, se a voz da dúvida está mais baixa, se você sente uma chama de coragem crescendo onde antes havia cinzas de hesitação, celebre, porque isso significa que a transformação mais profunda já começou, e não há força no universo capaz de deter aquilo que já foi posto em movimento pela alma de um capricorniano decidido. Sinal 6. Você está começando a enxergar seu próprio valor, e isso está mudando absolutamente tudo. Este é talvez o sinal mais transformador de todos, e o mais emocionante de revelar. Capricórnio, depois de tanto tempo vivendo para os outros, depois de anos medindo seu valor pelo que fazia e não pelo que era, depois de uma vida inteira acreditando que precisava conquistar mais, fazer mais, ser mais para merecer amor e respeito, algo está mudando na forma como você se enxerga, e essa mudança é tão poderosa que está alterando literalmente a realidade ao seu redor. Existe um fenômeno na natureza chamado ressonância. Quando um diapasão vibra em determinada frequência, outros diapasões sintonizados na mesma frequência começam a vibrar também, sem que ninguém os toque, apenas pela força da vibração original. É assim que funciona o reconhecimento do próprio valor. Quando você finalmente vibra na frequência do seu verdadeiro merecimento, tudo ao seu redor começa a ressoar nessa mesma frequência. As oportunidades que aparecem mudam, as pessoas que se aproximam mudam, a forma como o mundo responde a você muda, porque o universo é um espelho perfeito, e ele só pode refletir de volta aquilo que você projeta. Durante muito tempo, Capricórnio, você projetou uma imagem de força misturada com uma crença secreta de não ser o suficiente, e o universo, fiel ao seu papel de espelho, refletiu exatamente isso. Deu a você situações que exigiam força, mas também situações que confirmavam a crença de insuficiência, relacionamentos onde você dava mais do que recebia, trabalhos onde seu esforço não era reconhecido, momentos em que parecia invisível apesar de tudo o que fazia. Mas agora o espelho está mudando, porque você está mudando, e essa mudança começa com algo aparentemente simples mas imensamente poderoso, a capacidade de olhar para si mesmo com os mesmos olhos generosos com que sempre olhou para os outros, de se perdoar com a mesma facilidade com que perdoa quem ama, de reconhecer suas conquistas com o mesmo entusiasmo com que celebra as conquistas alheias.
Nos próximos dias, Capricórnio, momentos de clareza vão surgir sem aviso, momentos em que você vai se olhar no espelho e pela primeira vez não vai procurar defeitos, vai ver força, vai ver beleza, vai ver uma história de superação que merece ser honrada. Vai ver alguém que atravessou tempestades que teriam destruído muitos outros, e ainda assim está aqui, de pé, com o coração aberto, pronto para o próximo capítulo. Essa nova forma de se enxergar vai provocar uma reação em cadeia que vai tocar cada área da sua vida. No amor, você vai parar de aceitar migalhas e começar a exigir o banquete que merece. No trabalho, vai parar de se contentar com o papel secundário e começar a ocupar o palco principal. Nas amizades, vai parar de ser apenas o porto seguro dos outros e começar a permitir que também cuidem de você. Existe um momento no amanhecer em que o sol está logo abaixo do horizonte, a luz já existe, o calor já se faz sentir, mas o sol ainda não apareceu, e então, em um instante que não pode ser previsto com exatidão, ele surge, e tudo muda, a escuridão se desfaz, as sombras recuam, o mundo ganha cor, e aquilo que antes era invisível se torna impossível de ignorar. Você está nesse instante exato, Capricórnio, o instante antes do surgimento. A luz do seu valor próprio já existe, já se faz sentir nos cantos da sua vida, mas o momento em que ela vai brilhar com toda a sua intensidade está se aproximando rapidamente. E quando isso acontecer, quando você finalmente se permitir brilhar sem pedir desculpas, sem se diminuir, sem se esconder atrás da modéstia que por tanto tempo usou como escudo, o mundo inteiro vai perceber aquilo que sempre esteve ali, a grandeza silenciosa de uma alma capricorniana que finalmente decidiu ocupar o espaço que lhe pertence por direito. Porque a verdade, Capricórnio, a verdade mais profunda e mais bonita que existe sobre você, é que você nunca precisou provar nada para ninguém, nunca precisou conquistar o direito de ser amado, nunca precisou carregar o mundo nas costas para merecer um lugar nele, você já nasceu merecendo, e agora, finalmente, está começando a acreditar nisso. Capricórnio, tudo o que foi revelado hoje aponta para uma única e inegável verdade. A sua vida está mudando, não de forma sutil, não de forma lenta, mas de forma profunda, irreversível e extraordinária. Cada sinal que você reconheceu em si mesmo enquanto ouvia essas palavras é uma confirmação direta do universo de que o ciclo antigo chegou ao fim, e o novo ciclo, aquele que vai redefinir quem você é e o que é possível para a sua vida, já começou. Pense em tudo o que você já superou para chegar até aqui, nas noites sem dormir, nas lágrimas engolidas, nos recomeços que pareciam impossíveis, nos momentos em que o mundo inteiro duvidou de você e mesmo assim, no silêncio do seu coração, uma chama teimosa se recusou a apagar. Essa chama, Capricórnio, não era teimosia, era destino. Era a parte mais sábia de você se recusando a aceitar uma vida menor do que aquela para a qual você nasceu. E agora essa chama está se tornando um incêndio, não um incêndio que destrói, mas um incêndio que ilumina, que aquece, que transforma tudo o que toca em algo mais puro, mais forte, mais verdadeiro. Você não precisa entender completamente o que está acontecendo para confiar no processo. A lagarta não entende a metamorfose enquanto está dentro do casulo, ela apenas confia. E quando finalmente emerge, quando suas asas secam ao sol da manhã e ela alça o primeiro voo, toda a dor, toda a espera, todo o mistério faz sentido. Os próximos meses serão os mais transformadores que você já viveu. Portas vão se abrir onde antes havia paredes. Pessoas vão aparecer como se fossem enviadas especialmente para você. Oportunidades vão surgir em momentos tão perfeitos que será impossível chamar de coincidência. E dentro de você, uma paz que não depende das circunstâncias vai se instalar, uma paz que vem de saber, no nível mais profundo da alma, que você está exatamente onde deveria estar, caminhando exatamente na direção certa, se tornando exatamente quem sempre foi destinado a ser. Não olhe para trás com arrependimento. Cada passo do passado foi necessário para trazer você até este momento exato. Não olhe para os lados com comparação. O caminho de Capricórnio é único e não pode ser medido pela jornada de ninguém. Olhe para frente com a certeza inabalável de que o melhor, o verdadeiramente melhor, ainda está por vir. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.